Muito bem, estamos no ar com mais um episódio do nosso JaeCast. JaeCast é um produto com a marca Jae Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jaenoticia.com.br. Com a gente para mais um episódio desse Navarro Distribuidor, o poder das milhas, luminária LED, energia que ilumina e TV Promo Mídia Indoor. E no episódio desta semana, nós vamos conversar com uma pessoa especial. Já esteve conosco no nosso ali próximo da nossa estreia, ou logo depois da nossa estreia, nós conversamos com o Clebson Caveira, o Caveirinha, e hoje a gente traz ele mais uma vez para o nosso bate-papo, já que ele vai lançar nos próximos dias o seu livro com, digamos, a sua biografia, contando um pouco de toda a sua história e em primeira mão, você que acompanha o nosso canal no YouTube e também nossos canais nas redes sociais, nossos perfis das redes sociais, já fica sabendo em primeira mão. Clebson Caveira, seja muito bem-vindo mais uma vez ao JaeCast. Vamos começar a conversar já como foi que surgiu aí a ideia dessa biografia. Foi um projeto que começou recentemente, essa construção, ou você já tinha essa ideia já há muito tempo? Mais uma vez, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. É sempre bom estar com os amigos, né? E mais uma vez aqui no JaeCast, né? Para poder contar uma história diferente, né? Na primeira vez que eu vim aqui, eu contei um pouco da minha história, na minha carreira. E aí eu resolvi, esses dias, 20 anos da minha vida, colocar em um livro, né? E passar uma mensagem positiva para o pessoal de uma forma motivacional. Então, para aquelas pessoas que queiram ter uma alta performance, que precisa de disciplina para atingir os seus objetivos. Então, não é simplesmente a história do Clebson que está lá. Se você quiser tomar rumo na sua vida, então leia o meu livro, que você vai aprender um monte de coisa. É isso aí. Então tem muita coisa para ensinar. Agora, essa história dessa biografia, você fala em 20 anos de história e eu não li ainda o livro. Você trouxe aqui um exemplar para a gente. Está aqui conosco. O Improvável Vencedor. Essa história do título desse livro, o que tem a ver de fato com o Clebson hoje, o Caveira? Bom, eu disse que botei 20 anos da minha vida, no livro, sendo que ali o primeiro e segundo capítulo, eu vou contar a história da minha infância. Mas aí ele conta essa história de escassez, de onde eu vim de um bairro, Primavera aqui em Arapiraca, né, um bairro pobre, meus pais, minha mãe dona de casa, meu pai jardineiro. E aí, dessa escassez foi de onde eu tirei a força de vontade para cair nos estudos. Então, eu resolvi estudar e teve a grande virada de chave, né. E depois dessa virada de chave foi que eu me situei, que eu disse que tinha que estudar para mim atingir meus objetivos, foi que eu consegui, eh, ter essa disciplina que eu ensino no livro, para poder almejar o que eu tanto desejava, realizar os meus sonhos, né. Então a realidade da infância foi que surgiu aí esse o improvável vencedor, porque de acordo com o ambiente, ali a probabilidade de sucesso se torna, podia se tornar pequena, mas aí você veio, mostrou que com disciplina, com garra, com força de vontade, pode se mudar essa história e qualquer pessoa que se determinar a ser um grande vencedor será. Com certeza. Não tenho dúvida que aquele que acredita, né, ele vai alcançar se ele tiver determinação, se ele tiver, força de vontade. Não adianta só querer e cruzar os braços, então a gente tem que partir mesmo para a guerra. Então, se você tem um objetivo, basta você querer e tentar, né. Eu digo que é muito mais difícil você sentar numa cadeira e estudar, do que você pegar uma enxada e ir para o sol capinar mato. Muito mais fácil o trabalho braçal, e aí, para a realidade de hoje, é muito mais fácil você ficar com o celular assistindo TikTok, YouTube, Instagram e todas as outras redes, do que você se dedicar, né, e trabalhar com a mente, né, raciocinar, estudar, né, se dedicar é muito mais difícil. Então, hoje é a realidade diferente, né. Na época eu tinha a opção de trabalhar e chegar em casa e descansar, mas aí eu trabalhava braçal, e aí chegava em casa eu ia estudar,
E aí eu resolvi, eh, ganhar um dia de cada vez e eu dormia ali negócio de 2 horinhas por dia, em prol do meu futuro, né. E aí o meu pai falava: "Se você não estudar, se você não se dedicar, você vai ser um jardineiro igual a mim, e vai trabalhar de dia pra comer de noite". E aí, essas mesmas palavras que ele foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, e aí teve um dia que uma pessoa de fora, alheia, me falou a mesma coisa e eu disse: "Eita porra, meu pai já me disse isso". Aí foi que eu a grande virada de chave, né, que essa mesma frasezinha que meu pai falava, eu ouvi quando eu estava servindo o exército. E aí eu fui servir o exército, eita porra, meu pai falava isso mesmo, ó, então é verdade. Aí é preciso alguém de fora falar, né. Para a gente poder acreditar, né. É. Agora, você disse que trabalhava e aí teve essa virada de chave quando começou a estudar. Além dessa frase que você ouvia do seu pai, teve alguma outra situação que você viveu ali que motivou essa virada de chave, esse despertar para o foco nos estudos, que só através do aprendizado, da educação, do conhecimento, você poderia mudar essa realidade, a sua realidade? Na verdade, quando eu estudei em escola pública, né, eu encerrei o ensino médio ali em 2005, quando eu estava no exército. E aí quando eu olhei ao meu redor, que tinha pessoas ali que tinham estudado comigo que uns tinham ido pra criminalidade, outros tinham morrido, outros estavam também no trabalho braçal. E aí quando eu via alguém, aí foi no exército que eu descobri, assim, que realmente o militarismo era o que eu queria pra minha vida. Já tinha, né, aquela admiração, mas aí foi quando eu disse: "Eita, bom, eu posso, né, eu tenho condição de ir, é só eu querer". Então, diante da realidade das pessoas, foi que eu resolvi não ser mais um naquela comunidade, né. Não, vou fazer a diferença e vou sair de onde sair e vou conquistar o mundo. Ok, agora, Clebson, quando você foi para o exército, você teve essa disciplina. E essas pessoas, seus colegas ali do ciclo de amizades que você tinha, do ensino médio, do colegial, como um todo, da sua vida como um todo, que, como você disse, alguns foram para a criminalidade, outros já tinham morrido. Eles tiveram também essa oportunidade de servir ao exército, já que é um serviço obrigatório, mas hoje a gente vê muitos jovens também que não se inscrevem para o serviço obrigatório, depois paga aí a multa e acha melhor. Mas, eles tiveram essa oportunidade e não foram, alguns foram e também decidiram ter um destino diferente do seu. É, assim, eh, uns tiveram oportunidade, não quiseram, né, outros tiveram e não teve o mesmo destino que o meu, porque, assim, eu acho que o ideal, pra se você se sobressair dentro da sociedade, você tem que ser bom no que você faz, independente do que você faça, né. Não adianta também, tipo, eu tentar incentivar que todas as pessoas façam concurso pra polícia. Nem todo mundo tem aptidão, né. Exato. E aí, eu acho que eu tenho, né. Se tá Pela minha lá há tanto história, tempo, né? tanto tempo e já dei a cara pra bater em tantos cursos aí, acho que eu nasci pra isso. Mas aí, o que eu quero deixar de mensagem é que qualquer coisa que você vá fazer, que você faça com excelência. Então, eh, hoje eu encontro com alguns amigos que eu também trabalhei de garçom uma época, e eu tenho o maior prazer, né, de falar, de conversar, de poder ser atendido, né, por alguns. E aí um fato curioso que quando eu vou em qualquer lugar do mundo que eu for, a primeira coisa que eu faço é perguntar o nome do garçom. Eu pergunto e eu trago a pessoa pra mim, né, eu trago ali uma relação de intimidade. Aí você pode ter tem gente que tem 10 nomes, né, É, mas você exato. não vai falar que o seu nome é José ou João se você não gosta de ser chamado por José ou João. Você vai falar o nome que você gosta de ser chamado. E aí na primeira, segunda vez que você chamou a pessoa pelo nome, que você "Eita porra, ali eu vou atender legal", a pessoa passa até a se dedicar um pouquinho mais. E aí quando eu trabalhei de garçom, eu me dedicava ao meu trabalho. Exemplo, hoje eu trabalho com o Moura, Sidney Moura, trabalho com o Tiago de Oliveira, com o Júlio, e na época ele já na polícia, e eu era o garçom deles, quando eles iam no Labareda. E hoje os cara trabalham comigo.
Ou seja, o mundo girou, né, então eu olhava o pessoal que estava já na ativa e tipo: "Eita, é isso que eu quero". Aí eu, pô, atendia, ajeitava de todo jeito, e aí hoje a gente trabalha junto. Então, ou seja, é só você mirar no seu objetivo e trabalhar um dia de cada vez para que você atinja, né. Já que você falou de nome, você comumente é chamado de pequeno. Lhe incomoda o Não, apelido de pequeno? Não. não. Inclusive esse apelido vem da escola, né. Quando eu estudei a primeira série primária, eh, todo mundo chamava de pequeno porque eu era o menorzinho da sala. E aí foi primeira, segunda, terceira, Não, até a faculdade o pessoal me chamava de pequeno, né. não levou como bullying, não. Não, não, não. Inclusive, o Silva Lessa, ele serviu comigo o tiro de guerra, Silva Também. Lessa. Aí hoje, né, estamos juntos, né, Os dois na carreira. na carreira militar. Agora, Clebson, você acredita, você já sentia essa admiração pelo o serviço militar e depois que foi para o tiro de guerra, isso reforçou essa paixão. Mas você imaginava, quando você fala da paixão, da admiração que você sentia pela carreira militar, você imaginava a polícia militar, de fato, por ver diariamente nas ruas, de Arapiraca e de outras cidades, ou por morar no bairro Primavera, onde fica o tiro de guerra aqui de Arapiraca, a paixão era de fato pelo verde oliva, pela farda lá, pelo uniforme verde oliva. Na verdade, eu via, né, tudo que fosse militar, que fosse uniforme, eu via como admiração. E aí o meu primeiro contato com o militarismo foi no exército, e aí eu fui aprender o que era hierarquia, os 2 pilares, né, do exército que são bem distintos, né, hierarquia e disciplina. E ali eu disse: "Não, eu quero ser militar, eu quero seguir a carreira militar". E aí o primeiro concurso que eu fiz foi para ESA, Escola de Sargento das Armas. E aí esse primeiro concurso que eu fiz, eu fui reprovado. E aí eu disse: "Eita". Eu achava que eu sabia de tudo, mas aí foi quando eu percebi que, ali eu tive um ensino fundamental e médio precário, né. Ou seja, eu empurrei com a barriga o tempo todo e a minha base era pouca, ela não era suficiente para concurso público. Aí o concurso público não adianta você estudar na escola se você não se dedicar e aprender, e aí você não chega em lugar nenhum. Aí quando foi o primeiro concurso que eu fui aprovado, aí eu fui fazer o segundo, que foi pra guarda municipal, que também é já na área da segurança pública, e foi que eu obtive a primeira aprovação, né. Mas aí quando foi depois eu disse: "Eita, não, eu quero ser polícia". Aí eu já a guarda municipal dentro da estrutura da segurança pública, ela tem, como é que eu posso falar? Tem funções distintas, né. E aí eu disse: "Não, vou fazer polícia militar". Aí fui fazer polícia militar, só que na época o acesso à informação era muito pouco. E aí, Hum, até então eu não sabia exato como era, a questão de concurso para oficial, concurso para praça, né. Até porque no tiro de guerra só tem sargento, né, não tem não tem oficial, é. oficiais. Aí eu achava que dentro da polícia era uma coisa só. E aí, às vezes hoje é diferente, hoje você tem acesso à informação, você diz: "Eita, não, você sabe bem o que é um e o que é outro, né". O que é um cargo de gestão, o que é um cargo, né, operacional, né, ponta de lança. Aí você decidiu, vou ser policial e E começou a pronto. Aí estudar. comecei a estudar, aí eu obtive aprovação no concurso em 2006, em Alagoas, só que fiquei na reserva, e quando foi 2009 eu passei no concurso da Polícia Militar do estado de Pernambuco. Aí Aí chegou a assumir lá, eu cheguei a assumir no curso de formação, fiquei um mês no curso de formação, foi quando eu fui chamado para Alagoas, aí eu abandonei lá e aí vim embora para cá. veio pra casa, começava o sofrimento de novo. Foi. Aí só que assim, quando foi importante isso acontecer na minha vida pelo seguinte, né, como eu falei, né, meu pai é jardineiro, aí eu trabalhava, fazia uns bicos de garçom, e aí quando eu fui chamado pra Polícia Militar de Pernambuco, o meu pai, eu tinha que fazer o teste físico lá. E eu não tinha dinheiro, né, já tinha se esgotado, né, a fonte, né, porque todo dinheiro você sabe que pra você entrar no concurso, você gasta um dinheiro da gota, assim, nas etapas, né, que na verdade eu Isso. não entendo nem como gastar, você investe, né, pra poder tirar lá na frente. E aí eu cheguei pro meu pai, aí ele disse: "E aí, como é que tá?" Aí eu só preciso ir lá pra Pernambuco pra fazer o teste físico. Aí ele disse: "Você tá precisando de quê?" "Eu só tô precisando do dinheiro pra viajar pra Recife". Aí ele disse: "Olha,
eu não posso lhe dar o dinheiro. Mas assim, eu ia pagar para uma pessoa colocar essa terra para dentro. Ele estava fazendo o jardim do Dr. Silvio. E até tempos atrás ele era diretor do IML aqui de Arapiraca. Aí ele disse: "Ó, em vez de eu pagar uma outra pessoa, eu pago pra você". Aí eu: "Beleza, vou lá". Aí quando cheguei lá era 2 caçamba de terra Ixi, pra botar na eu carroça de sim, mão pra eu dentro. Aí só que levar. assim, ele ia pagar, vamos lá, na época R$ 100 pra uma pessoa colocar e me pagou 400 pra mim colocar. Aí eu coloquei. 2 dias carregando terra. Aí pronto, aí ele me deu dinheiro, eu fui fazer o teste físico, ou seja, nada De foi graça. de graça não, tudo teve um preço e, tipo, foi sofrido, foi sofrido. Aí, tipo, depois no final eu abandonei lá e vim pra Alagoas. Aí como, eu já estava certo de morar em outro, quer dizer, eu já tinha casa alugada lá em Pernambuco, pra passar o curso de formação, eu disse: "Já que eu já tinha a perspectiva de morar em outro lugar", aí quando eu entrei na Polícia de Alagoas eu disse: "Não, eu quero ir para o BOPE, então eu vou pegar e vou fazer meu curso de formação em Maceió". E aí já ia morar fora mesmo, então eu vou morar em Maceió, que é pertinho, vou fazer o curso de formação lá, porque o objetivo é ir para o BOPE. Psicologicamente já estava pronto para Já ficar fora estava de Arapiraca, né? isso, aí fui e durante o curso de formação, você sabe que tem muita gente que vai empurrar com a barriga E também o curso de formação e forma, né. Eh, existe umas limitações que, tipo, ou você se dedica ou não. E aí, no meu caso, como eu tinha um objetivo final, que era ir para o BOPE, eu sabia que tinha uma seletiva e essa seletiva ia ser, colocado quem se destacasse dentro do pelotão. E realmente, no meu pelotão foram 4 pessoas. E aí, na época, eu era o melhor aptidão física do pelotão. E aí, tipo, o meu destaque já era certo. Aí foi quando eu consegui, ir para o BOPE, né. E aí foi lá que eu aí conquistei. formou e foi direto pro BOPE. Formei, fui direto para o BOPE, aí consegui fazer o primeiro estágio lá, né, de de como é, adaptação, aí depois fiz o curso de operador aerotático dentro do BOPE, aí depois fiz o curso de ações táticas especiais, depois fiz o curso de operações especiais. É, o Caveira. É, Agora, você falando aí de como conseguiu essa ajuda financeira do seu pai para ir para Pernambuco para o teste de aptidão física lá da PM. Esse modelo de educação, porque não deixa de ser, né, a é, educação. Eu estou precisando de dinheiro, pai. Tá, eu não posso lhe dar, porque tenho compromissos também, mas você vai fazer tal serviço, vai fazer isso aqui, contrapartida, você vai fazer isso e eu vou te ajudar. Isso lhe colocava em você uma responsabilidade maior e um compromisso maior de ser o destaque que você pretendia ser depois da virada de chave que a vida lhe obrigou a ter para que se tornasse o Clébson Caveira hoje. é. Eu entendo, assim, que tudo que aconteceu, né, principalmente relacionado à minha família, me forjou o homem que eu sou hoje, né. Então, hoje a educação que eu dou para meu filho foi baseado no que eu vi em casa, né, que aí eu fui o filho que mais andou colado no meu pai, porque eu era dos homens o mais velho, e aí desde muito novo eu já ajudava ele. De 13, 14 anos eu já andava pela cidade fazendo jardim. Inclusive tem até uma mulher que o nome dela tá no livro, a dona Darilene. Ela Quando eu nasci, meu pai me chamou ela para ser minha madrinha. Só que por questões religiosas dela, ela não pôde ser minha madrinha. Aí só que ela foi uma das pessoas que mais me ajudaram, no final das contas. E ela me viu crescer andando com meu pai. E aí quando eu completei 18 anos, que eu disse: "Eita, eu vou estudar, e agora?". Na época a internet era no Sim. centro, era aquela. Não lembro. Clica É, alguma coisa net que te tinha no centro, que você tinha que sair de qualquer bairro pra ir para o centro vai pra para o tomar. centro, pra lan house, É na lan house, na lan isso house. mesmo. Aí ela pegou e disse: "Não, tem um monte de livro aqui". Aí eu fui na carrinho de mão, coloquei os livros lá dentro da carroça e levei pra casa e ali foi a minha fonte de conhecimento. Foi. Então, hoje eu sou muito grato, hoje ela mora vizinha, sou o vizinho dela. E aí o crescimento que eu tive, ela teve participação nisso, além da forja, né, do meu pai, porque assim, quando eu resolvi fazer concurso,
foi o seguinte, eu completei 18 anos ali, saí do exército, aí eu arrumei emprego de garçom. Fiz um curso de garçom e arrumei emprego. Só que aí o que acontece? Aqui eu nunca tinha tido salário, né, porque eu ajudava meu pai e ajudava meu pai na renda familiar. Assim, você trabalha em troca do Tudo pão, bom. só, né. Aí, quando eu completei 18 anos que eu arrumei o primeiro emprego, eu disse: pronto, agora tá bom pra mim". Aí era pra mim ganhar um salário mínimo, mais uma comissão. Só que durante o curso de garçom, o cara ele era muito esperto, assim, o professor, não lembro nem o nome dele. Ele falou, disse: "Não, tudo que você vender você anota". E aí, quando foi no final do primeiro mês, eu tinha todas as vendas que eu tinha feito no mês inteiro. Até uma água, vendeu a água, anota. E aí quando chegou no final do mês que eu fiz as contas, na época o salário eu acho que era R$ 300, salário mínimo. Aí eu olhei assim e disse: "Eita porra", ó, de comissão era 1% de comissão. Eu vou ganhar 2 salários mínimos no final do mês, com um De salário salário fixo? fixo e um de comissão. Eu disse: "Hoje tá bom pra mim", que eu nunca tinha tido salário. Aí, quando eu fui falar com o gerente: "Não, você vai passar 3 meses de experiência". Só que nesses primeiros 30 dias que eu trabalhei, eles ficaram me pedindo a carteira, né. Eu disse: "Não, eu vou passar um mês pra me poder sentir e poder dar a carteira". Aí, quando chegou no final do mês, ele disse: "Não, você não vai receber a comissão não". Acho que ele viu, né, que Hã. tinha muito. Aí eu disse: "Tá bom, então eu não vou trabalhar mais não". Aí cheguei pro dono, seu Guto, lá na época restaurante era Rodocenter. Aí: "Seu Guto, olha, eu quero, pedir demissão porque eu vou estudar e eu quero futuramente andar aqui no restaurante do senhor como cliente". E aí ele pegou e disse: "Tá certo". Ele, professor, acreditou em mim. Aí eu peguei um salário mínimo que eu recebi, o primeiro salário mínimo da vida, fui pra casa e comecei a estudar. Aí: "Ó pai, vou estudar pra concurso". Aí comecei a estudar, né, já tinha sido reprovado no primeiro, aí estudei, 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 quando foi com uns 2 meses depois, meu pai disse: "Ó, não dá pra você ficar em casa não, você tem que trabalhar". Aí eu comecei a trabalhar com ele, de volta, mas com raiva, porque eu disse: "Não", eu trabalhava com a raiva da gota, porque eu queria estudar, aí não podia, resultado, aí eu ficava trabalhando de dia, estudando à noite, até madrugada. De dia e à noite, a semana inteira, 2 3 horas estudando. Aí foi quando eu passei no primeiro concurso, mas meu pai falava: "Ó, esse menino vai endoidar de tanto estudar". Era um desgaste maior, já que tem que conciliar, né, o dia inteiro de trabalho e à noite estudar e geralmente acordar cedo para continuar de novo a lida diária. Mas, pequeno, o Clébson, José Clébson Soares da Silva, o Caveira, você dentro do livro, você disse que começa aí retratando um pouco da sua infância e depois o livro já parte aí para a parte dos concursos. O livro retrata qual foi ou quais foram os cursos já dentro da polícia que mais exigiram fisicamente do Clébson? E se não retrata no livro, quero que você conte Hã. para a nossa audiência qual foi ou quais foram os cursos que mais exigiram fisicamente do Hum. Clébson, que foi um desafio maior. Bom, no livro eu falo sobre os cursos, e aí hoje, né, eu detenho, né, dos de 3 dos mais difíceis cursos que tem no estado de Alagoas, posso dizer assim. E aí a gente costuma falar que o cara já nasce caveira, né. Você vai lá buscar o certificado. Só que Só. não é só buscar o certificado, né, tem um preço, né, maior que isso. Mas aí, hoje, eu vejo, assim, que a disciplina que eu já tinha de estar estudando, de, tipo, colocar um propósito lá na frente e para tentar atingi-lo, eu vejo, assim, que já hoje eu nomeio como a disciplina de operações especiais, que aí eu fazia de forma inconsciente. Que aí Hum. eu passei a ter um pouquinho mais de conhecimento técnico e hoje eu vejo que, tipo, a disciplina consciente de você, você saber o que você tem que fazer para atingir seu objetivo e ter que fazer, independente do que aconteça, eu vi isso bem retratado no curso de operações especiais. Hoje eu olho para o curso e disse: "Rapaz, ó, tudo tem um porquê", e às vezes a agressividade controlada, você ter a expertise de se antecipar aos fatos, você agir com inteligência em tudo que você faz, né, é exatamente o que você aprende no curso de operações especiais, principalmente, né, é um curso mais longo.
Então você já tinha isso no seu na sua mente, no seu comportamento, você já se antecipava a isso, já tinha essa disciplina e você pôde ver que está diretamente ligado às ações de operações especiais quando você participou do curso. Isso. Quanto tempo de duração o curso? Foram 4 meses, o curso de operações especiais, né, 4 meses ali de aprendizado, sofrimento, né, porque aí você acaba se dedicando 24 horas no curso, então são 4 meses, você 24 horas no ar, São né, 4 meses direto realmente, direto sem realmente, então, eh, isso faz forjar ainda mais, você amadurece muito, principalmente relacionado à à sua segurança, né, porque aí quando a gente vai para a ocorrência, a gente tem isso dentro de você que você tem a sua segurança e segurança dos companheiros, então o trabalho em equipe, ele é diferenciado a partir do momento que você é forjado, e tudo que você vai fazer tem um peso e uma responsabilidade, porque não é o Cledson, é o Caveira que tá ali, então existe uma responsabilidade imensa. Só que ao mesmo tempo isso abre as portas de uma forma que lhe dá uma autoridade que não é igual, entendeu? Ela é cobrada ao extremo no curso e posteriormente para você manter essa caveira viva, ele é uma responsabilidade ainda maior. Você participou também, fez o curso do aéreo, né, do para o grupamento aéreo, acho que foi na primeira turma que teve aqui em Primeira Alagoas, né. turma de Alagoas. Felizmente teve um fato triste durante a execução desse curso. Agora, não sei também se está no livro, como foi que a turma em si encarou aquela perda nesse primeiro curso de operações, Operador parece aerotático. a operador aerotático. Como foi que a turma em si encarou aquela perda? Na verdade, quando o meu curso é de 2012, né. Quando teve a primeira turma que formou o pessoal aqui de Arapiraca foi Hum. 2015. Nessa época aí eu já era formado com 3 turmas antes, só que eu Ah, ajudei na na formação na dessa turma. formação. É, eu me permito fazer essa correção, porque quando eu recordo bem que quando eu estava na minha preparação para o TAF, apareceu um comercial do governo falando sobre a segurança pública, e uma das cenas foi você vindo com o fuzil correndo em direção à aeronave, ou era saindo da aeronave e ia até a câmera e falava alguma frase. E eu via eu assistindo aquele comercial, eu disse: "Rapaz, será que isso é para a polícia militar também? Ou é só para bombeiro e polícia civil?" Aí, de fato, essa correção, você foi da primeira turma do curso, mas a que vitimou Foi um a dos alunos 2015. foi a de 2015, foi a primeira turma que teve aqui voltado para a implantação da base do aéreo Agreste. aqui em Arapiraca, não é isso? Isso, exatamente. Pronto. Mas aí, o que acontece, nessa época, eu estava no curso de operações especiais, sendo que, mesmo eu estando no curso de operações especiais, eu pude fazer uma pequena participação no curso, né. Aí eu estava com 30 dias de curso de operações especiais e eu tive uma liberação. Aí normalmente o aluno vai fazer o quê? Pizzaria e tal, eu É, fiz o quê? Fui foi pro visitar curso. o turno. Até hoje o Ismael, o Santo, todo mundo lembra, né. Rapaz, o cara 30 dias de curso de caveira, em vez de descansar não, vai dar no saco do E cara. a liberação foi muito tempo ou não? Foi um dia e meio, Um dia e meio. Tempo mas demais, um tempo rapaz. demais, não dá pra fazer não fazer tanta 36 coisa. horas de sossego? Aí eu fiz o quê? Só que assim, na época, mesmo eu estando no curso, né, teve 2 fatos, né, que eu entendo que aquele curso foi um dos mais difíceis, né, psicologicamente, porque o primeiro fato foi que, eh, teve a queda da aeronave, né. Uhum. Aí eu estava no curso de caveira, e aí estava rolando o curso de operações aéreas, né, e aí teve uma operação, aí o helicóptero pousou no BOPE e a gente estava em forma. Aí eu lembro que o capitão Assunção, ele passou no meio da tropa, aí pegou e balançou e disse: "Ó, daqui uns dias eu quero você de volta pra gente estar voando". Aí ele passou de volta, aí montou no helicóptero, o helicóptero decolou. E aí quando foi alguns 10 minutos depois, aí chegou a mensagem, né, dizendo: "Ó, o helicóptero caiu e morreu todo mundo". Foi a Aí, foram os tipo, ali já 4. foram 4 pessoas. E outra,
Um dos 4 era o meu canga, né, no Do seu serviço, né. curso. No No serviço, serviço. serviço. Ou seja, se eu não tivesse no curso, podia ser eu que tivesse embarcado, né. Aí morreram os 4, aí o curso de operador suspenderam, aí a gente teve uma liberação para ir para o velório, né, o curso de operações especiais. E aí quando foi depois, teve o fato do Sargento sargento, Moura. que em uma instrução lá, ele teve mal súbito e morreu. Na verdade, eu não lembro qual foi o fato primeiro, se foi a queda do helicóptero, se foi a morte do Também não sargento. recordo qual Não foi, recordo só a ordem. foi não Mas sei. aí, eu sei que no curso de operador teve o fato do cara morrer durante o curso. E ali, eu também era aluno, né, em um curso diferente, mas a gente ficou assim: "Eita, e aí? A gente vai". No meu caso, eu ainda ia ter a parte de operações aéreas. E a gente teve a parte de operações aéreas com 2 fatos acontecidos, né, a queda da aeronave, além do sargento morto, morreu, né. Aí isso Difícil. abala psicologicamente qualquer Abala. pessoa, né. Inclusive tem um amigo meu que eu fico tirando onda dele, que ele desistiu por causa dos fatos, né. Segundo ele não, né. Mas Mas, a realidade, né, não a é gente às vezes a família influencia muito, né. Imagina aí, você tá no curso, aí você chega em casa, aí só: "Olha, o helicóptero morreu semana passada, morreu uma pessoa no curso agora, e aí?" A família como é barra que você e não deixa fica. você ir, viu. Não, realmente esse tipo de coisa mexe psicologicamente com qualquer pessoa. Eu fiz um estágio dentro da corporação, um estágio de operações. Você, infelizmente, estava também na equipe de instrutores, né? Infelizmente É. mesmo. E eu tinha saído de casa para a noite de recepção. Foi uma noite do Dia dos Pais, uma noite de agosto. E só voltamos para diferente do curso, a gente voltou para casa, eu acho que foi no domingo na madrugada, a gente assumiu, foi dadas as boas-vindas à recepção para os alunos do estágio, e só foi para casa na segunda à noite, né. Quando foi na terça à noite, foi que eu vi, mexendo na bolsa, trocando as coisas na bolsa, aí eu vi uma mensagem, um bilhete que estava na minha bolsa, falando que eu não precisava estar ali. E quase que eu voltava para casa, Voltando. só não voltei Porque já realmente estava. porque já estava lá e os outros disseram: "Não, não, fica aqui, a gente aguenta". É, Mas é para ver o que você está dizendo, que a família, o que a gente escuta, tanto vai motivar você a continuar ou vai motivar você a desistir. Você tem que estar realmente muito centrado e focado no que você quer de fato, qual é o objetivo que você quer, tanto a médio quanto a longo prazo, porque como você passou por esses cursos, é uma preparação para que, ou foi uma preparação para que hoje você tivesse exatamente aqui contando um pouco do lançamento do seu livro, né? Que a gente certeza. vai construindo a nossa história passo a passo. E É. talvez se você tivesse ouvido a opinião de algumas pessoas ou até da própria do próprio ambiente ao seu redor, você não seria talvez não seria conhecido como o Clébison Né. Caveira, né. Inclusive, tem uma pessoa que eu tenho, muito como referência, que ele vai estar lá no planetário, lá no lançamento do livro, que é o subtenente C. Alexandre. Você deve conhecer ele, Caveira, ele Caveira formado no Rio em 93. Ele quando eu fui fazer a inscrição, quando saiu o curso, né, aí eu fui lá na casa dele. Ele morava em Maceió, eu fazia faculdade lá perto, né. Aí eu já era catiano, já era operador, aí cheguei lá pra casa dele pra pedir a benção, né. "Olha, saiu o curso e eu vou fazer". Aí ele olhou pra mim e disse: "Não, vá terminar sua faculdade, vá ganhar dinheiro, você não precisa provar nada pra ninguém, você já é um operador aí, já tem sua vida, deixa tudo pra lá". Aí eu: "Tá certo". Aí fui embora, né. Aí só que assim, não foi ele não tentou me desestimular. Só que assim, na situação dele, que tipo, quando ele chegou aqui ninguém tinha conhecimento do que era operações especiais, quando ele voltou do Rio ele não teve a mesma recepção de hoje, né, ninguém tinha o entendimento. Aí na hora ele disse: "Bicho, tu tem a vida já pela frente aí, já é quase engenheiro, aí vá fazer o seu curso, pô, terminar seu curso". Aí eu: "Tá certo". Aí fui lá, fiz a inscrição. Aí fui lá e voltei pra ele, disse: "Ó, fiz a inscrição". Ele disse: "É, você fez, é um banco sua etapa, Ah, agora agora não termine. desista mais não, agora termine". Aí quando eu chego lá, ele foi meu monitor, e ele que me brevetou. E ele acompanhou de perto aí o curso inteiro, né. Aí eu tenho ele como uma referência hoje.
É porque, para quem está nos acompanhando, a participação nesse curso não vai tirar você da polícia, se você desistir do Desistir. curso, e também não vai lhe dar um melhor salário se você concluir o Hã. curso, né. O ganho realmente que você tem, o ganho real, imediato é de conhecimento, é de você, como ele disse: "Ah, você não precisa provar nada para ninguém", mas talvez você precisasse provar para você mesmo que era capaz Hum. de superar, de bancar cada uma dessas etapas, né. Exatamente. E aí, eu acho que o ganho, ele é para toda a vida, né. Uhum. Então, você ganha na sua personalidade, você ganha em responsabilidade, e a as portas que se abrem por você ser caveira, eh, são imensas. Inclusive eu fiz uma viagem agora em janeiro com meu filho para Santa Catarina, fui visitar o Beto Carreiro lá e, como eu ia para Santa Catarina, eu liguei para um amigo meu, né. Liguei, eu só: "Vamos sentar, tomar um café", ele: "Beleza". No final das contas, a viagem de 3 dias que eu fiquei em Santa Catarina, eu fiquei 20 minutos com esse cara. Mas aí, ele é caveira também, e aí, ó como são as coisas, ele disse: "Ó, tô se aposentei, tô como gerente de uma empresa lá de Dubai, e eu quero levar você para trabalhar comigo lá. Agora tem que estar com o inglês lá em cima". Mas rapaz, meu inglês é fraco demais, né. Só sei o verbo to be que eu aprendi na escola, ou seja, é igual a nada. Aí ele disse: "Não, pô, vai estudar". Ou seja, 20 minutos da viagem foi suficiente para mim abrir os olhos Pra um novo para desafio. para o novo desafio. E aí, na primeira semana que eu cheguei aqui, cheguei na segunda, na terça eu já estava procurando escola de inglês, para tentar, eh, ou seja, o cara deu o caminho, né. Ou seja, a oportunidade que ele me deu não foi porque: "Ah, sou seu amigo", não, você é caveira, pô, você tem condições de também ganhar o mundo. Então, o caminho é esse, ó, estuda inglês e as portas vão se É, abrir. pronto. E essa foi a segunda oportunidade que eu tive de viajar para fora do Brasil para dar instrução, e não fui por conta do inglês. Mas Então, aí não vai acontecer de é novo a a terceira, terceira. Então já né. era o podemos dizer que o destino já mostrando para você o qual deve ser o próximo passo de superação, porque você passou por essas etapas tanto no BOPE, se destacando primeiro no curso de formação de ingresso na Polícia Militar para ir direto para o BOPE, foi tudo superação física, pode ser além É, da é. superação intelectual, né, do conhecimento intelectual que você tem que provar ali durante esses cursos, mas é uma superação física muito maior. E agora o destino começa a mostrar Vai que para o intelectual, vá né. para o intelectual, vá para o intelecto, cuide que você precisa se tornar bilíngue fluente para ter novas Ah, novas oportunidades. oportunidades. Ou seja, a gente nunca tá satisfeito, né. Eu acho que ninguém nunca pode se sentir satisfeito. Uma vez eu fiz um comentário desse, em um estágio desse do terceiro batalhão. Tava aquele momento que você tá olhando lá o povo, eh, sendo castigado lá, e você fica olhando assim, aí tá um cara do seu lado, você fica conversando, né, besteira. Aí tava sentado do meu lado aqui o hoje major Samuel. Eu disse: "Rapaz, ó, tá fazendo estágio aí, pô, mas agora os caras se satisfaz com pouca coisa. Faz o estágio, aí depois não Opa, faz mais, às vezes, né, é o destino, né, mas, pô, tem que procurar fazer um curso, procurar fazer outro estágio, procurar se especializar ainda mais na sua profissão". Aí ele: "Beleza". Aí quando foi no dia da formatura ele disse: "Olha, um dia sentado ali com o caveiro, ele falou isso aqui". Aí ele tornou um discurso justo. pra ele o que eu tinha falado, né, e assim de forma bem tranquila, né. Mas assim, a gente não pode estar satisfeito. Os sonhos eles são alcançáveis e ao mesmo tempo eles são superáveis, né. Assim: "Ah, eu tenho o meu sonho é ter uma moto". Aí você conquista a moto, aí não pode se estagnar. "Não, agora o meu sonho é ter um carro". Aí você compra um carro. "Ah, agora o meu sonho é ter um jet", e assim vai. E os sonhos eles nunca são superáveis. Então o meu sonho era ser concursado, depois ser da polícia, depois fazer um curso operacional, ser engenheiro, fui lá e fiz engenharia, disse: "Ah, agora eu vou pra engenharia de segurança do trabalho". Aí fiz 2 anos de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, fiz mais 2 anos de pós-graduação em perícias e avaliações para me dar, brecha para me fazer credenciamento junto ao Tribunal de Justiça como um perito e junto à Caixa Econômica Federal como engenheiro avaliador. Então, agora surgiu uma oportunidade para mim fazer uma pós-graduação em engenharia ambiental, porque está em alta, né. Então é você agarrar as oportunidades e você ver, né, o que é que fazer análise sempre e ver o que é
um caminho legal ou não, né, para você caminhar. E hoje, Clebson, se fosse hoje, para tomar a decisão de ir para o curso de caveira, para ir para o CAT, para todos os cursos operacionais que você já fez, hoje, com a idade que tem, com a maturidade que se tem, tanto profissional quanto pessoal, você faria esses mesmos cursos? Faria, sem medo de errar, faria. Só que aí, na época que surgiu o primeiro curso de operações especiais, eu pensei: "Eu vou fazer logo, porque eu não tenho muita responsabilidade em casa". Hum, E assim, até então eu não tinha uma família construída. Hoje eu sei que seria bem mais difícil, né. Hoje eu tenho um filho com 7 anos, o Arthur, vai completar 8, e tenho uma filha com quase 11 meses, vai completar 1 ano, o mês que vem. Então hoje eu sei que seria bem mais difícil. A questão de, eh, preocupação, né, de estar presente na vida dos meus filhos. E Teria que aí deixar tudo isso para o tempo que você passou no curso, isso afetaria também até talvez o relacionamento, desempenho desempenho. psicologicamente, o relacionamento, como você frisou. E você não vai 100% centrado, né, Hum, naquele objetivo. E hoje tudo que você vai fazer, você tem que já não é um corpo só, quer dizer, já é um corpo só, né, a família. Você é. já não faz nada só, você faz tudo pensando ali nas probabilidades, em o que pode acontecer. Inclusive, eu quero fazer um curso fora do Brasil, de 30 dias. Aí isso já é uma coisa bem mais complexa, né, planejada para você fazer e tipo: "Ah não, o filho vai ficar aqui e vai ter que desenrolar e para me poder ir". Aí já é um pouquinho mais complexo, mas Cara, nada é impossível, tudo no não é planejamento. não é impossível, aí o cara já vai pensa 2 vezes antes de fazer, porque a pessoa sozinho sem ter uma família É, constituída, assim, sem esposa, sem filhos, é mais fácil. Não, só tem eu mesmo e embora para dar notícia aos pais. A gente vai é, dando, passando uma mensagem, fazendo uma ligação, uma chamada de vídeo, né, e é. vai superando. Mas quando parte ali para a esposa, filhos, a gente já: "Eita, mas e esse tempo se tiver uma intercorrência aqui e a família precisar, quem deve primeiro estar presente para socorrer sou eu", e a pessoa acaba pensando muito É. nisso e influencia, né. E aí, um outro fato, né, que fez com que hoje eu abrisse minha mente, né, como eu digo como estrategista, né, foi a questão da faculdade, né. A faculdade de engenharia, ela exige muito, né, e um professor meu, o professor KM, ele falava assim, que a engenharia é a elite do raciocínio. Então, às vezes hoje, depois que eu formei, né, eu disse: "Não, vamos empreender". E aí, o caminho de empreender, ele já é um caminho completamente diferente do funcionalismo público. Então a responsabilidade é muito maior e quando você passa a ser o empreendedor, eu acho que ele é mais escravo que o funcionário. E o colaborador, às vezes, não entende isso, né, das responsabilidades. Mas aí você passa muita noite de sono em eu quero bolar uma estratégia de, dobrar o meu rendimento. Aí você tem que pensar, repensar, tem colaborador, tem fornecedor, tem muita coisa envolvida para você crescer e sobreviver dentro do mercado, vamos dizer assim. É isso, estamos conversando com o Clebson Caveira, ele que está lançando o livro, O Improvável Vencedor, no próximo dia 26 em uma recepção para convidados, né, espalhou convites, acredito. O livro da editora Performance, que esse evento será no Planetário, no auditório do Planetário, aqui em Arapiraca, dia 26, a partir das 19 horas. Teremos palestras também. O próprio Clebson vai estar palestrando, ele vai falar com a gente sobre isso também. E você acompanhando mais um episódio do nosso JaiCast, trabalhando em nome do poder das milhas, também DC Navarro Distribuidor, ainda luminária LED, energia que ilumina e TV Promo Mídia Indoor. Clebson Caveira, o evento de lançamento do livro. Dia 26, 7 da noite, Planetário, o que vai ter de fato lá, quais serão as palestras, além dos convidados que já confirmaram presença nesse lançamento. Bom, o evento, vou fazer um evento aberto ao público, de forma gratuita, né.
para os amigos. Eu tenho certeza que não vai caber todos os meus amigos lá, porque a quantidade de pessoas que eu conheço tem que ser bem maior o local. Só que aí eu lancei um link para confirmação de presença. E aí, ontem eu olhando, e já tem acho que 70% preenchido. Então, se você quiser participar, passa a confirmação da presença no link que tá na bio do meu Instagram, Clebson Caveira 31, para poder, garantir, né, a sua presença lá. E lá a gente vai fazer um momento de música ao vivo, inicialmente, para recepcionar todo mundo que vai estar lá. E aí vai vir um amigo meu, né, um músico, né, famoso, Famoso. surpresa, né. Ele que estava semana passada no Ratinho. Então o cara vem de fora para fazer uns minutos ali de música ao vivo, violão e voz. E aí posteriormente vai ser aberta a solenidade, né, pelo mestre de cerimônia. Aí Carla Extraordinária vai estar presente, que é a da editora Performance. Então vai vir as autoridades. Então o meu amigo Coronel Enio Bolivar vai estar presente, e ele foi a primeira pessoa a ler o livro, né. Então o prefácio quem escreveu foi ele. E também teve o Pedro Tenório, que também escreveu um depoimento na primeira orelha do livro. Então foram as 2 pessoas que primeiro que leram esse livro, que estão com seus nomes no livro. E aí o Coronel Bolivar vai fazer uma palestra de introdução, né, de apresentação, e aí eu entro com a palestra, né, que vai ser um release do livro e deixar um monte de interrogações para quem quiser aprender mais, leia o livro. Aí posteriormente vai ter a parte de autógrafo com coffee break melhorado, que vai ter também. Coisa Show de boa. bola. Evento de Você, gigante. já está disponível para venda o livro ou só vai abrir para venda após esse lançamento oficial do dia 26? Não, até a segunda-feira ou, né, se até preencher, vamos melhorar, né, acho que Certo. até essa semana já preenche. Então, até preencher todas as vagas, porque o planetário, o auditório tem capacidade para 200 pessoas aproximado. Então, eu só disponibilizei 200 vagas no link. Aí quando você vai confirmar a presença, você tem a opção de colocar o livro. Então, se você não quiser o livro, você só confirma a presença. E aí, se você quiser já adquirir de forma promocional o livro, você clica lá, aí já aparece já para você a opção de comprar e você pega no dia lá. Entendi. Então, quem nesse preenchimento de confirmação tem a opção se a pessoa, o convidado ali já quer adquirir o exemplar ou não. É, Fica facultado a ele essa decisão. Mas no dia, os primeiros a terem o livro, a compra é efetuada durante essa confirmação. isso. E lá no dia terão exemplares a serem vendidos também para quem, por exemplo, vai mudar de ideia e depois de ouvir deixar no ar essas interrogações que você vai deixar lá no dia, ele vai ter a oportunidade de adquirir esse livro lá? Com certeza. Quer dizer, se Se dá. sobrar, se sobrar, né, os livros aí vai ter, lá para venda. Eu acredito que não vão ser vendidos todos nessa pré-venda não, porque a questão é assim, tem gente que tá indo, uma pessoa tá indo, mas tá comprando 5 livros, Hum, entendeu? Aí corre o risco de acabar o estoque. entendi. Então se você puder confirmar a presença e já comprar o livro, compre, porque pode ser que no dia não tenha lá, só tenha os que já foram vendidos pelo site. Ok. E agora, Clebson, me diga uma coisa. Você teve o ano passado, você realizou um evento também aqui em Arapiraca, a corrida do Caveirinha. E a gente sabe que corridas de rua são eventos que atraem muita gente, são eventos que estão em alta atividade de corrida em si. E aí, quando o a o que eu posso dizer que foi diferencial na sua corrida foi a mistura de terreno, né. A gente teve ali, teve o asfalto, teve um trecho de terra. Vai se repetir a corrida do Caveirinha? Ela se torna um evento anual ou foi uma edição única? Bom, o ano passado, eu
tem uma assessoria, né, e a assessoria ela teve um período aí de 30 dias de transição entre Exército e Polícia Federal, que aí me deu 30 dias de folga da assessoria. E aí, esse período foi o período que eu me dediquei 100% à corrida. E aí, eu entendo que a corrida foi um sucesso, né, eles tiram algumas falhas que não fugiram, né, do meu controle, mas foi um evento show de bola que foi aprovado por quem foi, justo por ter essa diferença. E aí hoje todos os eventos ele acontecem, né, 90% deles no Lago da Perucaba, mas aí eu usei um local que ninguém usa e fiz um desafio, né, que aí misturava diferentes terrenos e ainda tinha obstáculos, né. Consegui uma parceria com a empresa de terraplanagem que fez lá umas ladeiras diferentes das que já tinha, né, umas lama diferentes que já tinha. E aí eu acredito em fazer o evento esse ano novamente. Inclusive, só essa semana mais de 10 pessoas já perguntaram se iria ter esse evento esse ano. Eu ainda estou pensando, justo porque dá muito trabalho. Quem já fez corrida sabe, não é simplesmente você marcar o dia, tem muita coisa envolvida aí e que necessita de uma equipe grande. E aí, talvez, se eu fizer uma parceria, que eu já recebi convites para fazer uma parceria para dividir a corrida, aí talvez eu aceite e faça a segunda edição. E aí eu já tenho o ano passado, quando terminou a primeira edição, eu já estava pensando na segunda e eu já fiz um planejamento que essa segunda terá coisas que Arapiraca nunca viu em uma corrida. E aí lá na primeira, não sei se você chegou aí, teve uma tirolesa. Aí o cara ia, ou seja, eu fiz uma mistura de esportes radicais com a corrida mista. E aí muita gente também não foi porque não quer melar o tênis. Mas Sim. quem foi gostou. E aí, se tiver esse ano, eu já tenho uma atração diferente da tirolesa que vai. Como é que eu posso falar? Seria um Super. atrativo, Como é? supervalorizar Supervalorizar o e evento, revolucionar funcionar as corridas de que rua. existe. Você é diferenciado. Agora me diga uma coisa, e a corrida, essa parte do Clebson de organizar, eventos, ela consta também no livro O Improvável Vencedor ou não deu tempo Não, né? chegar essa a corrida do Caveirinha no livro? Na verdade, eu falo um pouco aí sobre empreender, mas aí quando eu pensei em fazer o livro, na verdade, eu pensei em fazer uma biografia, mas eu pensei em fazer o livro como um produto secundário e de autoridade. Por quê? Porque é diferente você chegar. Eu, graças a Deus, eu sou muito convidado para dar treinamento, para fazer instrução, para dar aula, cursinho, preparatório, motivacional. E aí, com isso, eu queria ter a autoridade de ter um produto, né, que contasse a minha história e que validasse eu como palestrante. E aí a ideia era trabalhar como palestrante também. E que é outro tipo de empreendimento, né? E aí uma corrida ela não deixa de ser de você estar empreendendo, porque você faz investimento que o retorno é quase nada, meio que empata ali, você faz de uma forma que você eleva o nome de quem está organizando. E aí, por isso que dá muito trabalho. Ou seja, você vai fazer um trabalho com o seu nome para que ele se eleve, mas aí a recompensa é essa, né? E aí, o empreender, eu vou fazer um livro falando sobre empreendimento, sobre empreender. Que aí eu vejo que a corrida é empreender. E eu também tenho a cachaça, né? Cachaça caveirinha. Essa Caveirinha. Forte, né? Quem toma fica brabo e rico. Brabo e rico. Será que essa é uma combinação que dá alteração, não brabo e rico. Mas enfim, Clevison, uma outra coisa sobre o livro. Quanto tempo durou até chegar nesse produto final que você vai apresentar no dia 26 aqui em Arapiraca? Foi quanto tempo construindo, de fato, quando você sentou, tirou a ideia apenas, deixou de ser só uma ideia e disse: "Não, hoje eu vou sentar", seja
na mesa para escrever à mão ou começar a digitar aqui as primeiras linhas? Na verdade, assim, né, eu já tinha ouvido de alguém: "Ah, pra tua vida dá um livro. Ah, a sua história é bonita". Só que assim, essa história de superação, né, eu cheguei nesse nome de Improvável Vencedor, mas foi começou em um evento que eu fui, que aí tiveram acho que 5 palestrantes, e eu vi, assim, que os 5 palestrantes eles tinham algo em comum de superação. E eu pensei: "Se eu tenho como contar minha história em forma de uma palestra, mas para me contar essa história eu vou ter que fazer o livro". Aí depois desse evento, que foi um evento até da Assim Com Você lá do meu amigo Yuri, e aí eu disse: "Olha, eu vou fazer um livro". Aí comecei a escrever, rabiscar, né, falando sobre a minha infância e tal, que era a introdução, né. E aí eu fui cada vez mais estudando, né, sobre a linha que eu tomei na minha vida, né, sobre a disciplina, sobre que hoje eu vejo que, tipo, eu procurava sempre a alta performance, e que isso servisse não só para o concurseiro, servisse para o empreendedor. "Ah não, eu posso seguir esse método aqui que vai dar certo". Então, empreendedor, ramo de vendas, motivacional, né, estudante. Então fiz um geralzão e trilhei o livro por esse caminho. E aí, pensando nos 5 palestrantes que eu vi, eu disse: "Não, se eu tenho uma história que o povo diz que é bonita e eu posso contar, então eu vou fazer um livro que vai me dar a moral para dar uma palestra nesse nível ou melhor do que as 5 juntas". E aí eu fiz o livro, demorou uma média aí de 1 ano e 3 meses. Acho que 1 ano ele estava escrito. Aí demorou mais uns 3 meses para fazer. Aí mandei para diagramação. Aí paguei para fazer a capa. Aí agendei tirar a foto. Aí resolvi mandar. Aí quando estava diagramado, mandei para o Coronel Bolivar ler para fazer o prefácio. Aí mandei para o Petenório ler para fazer o depoimento. Aí quando juntou tudo com diagramação, com ele pronto para imprimir, mais ou menos 1 ano e 2 meses. Aí mais quase 30 dias para ele ficar pronto impresso. Aí eu deveria ter marcado antes esse lançamento, só que eu não quis, porque poderia que ter algum atraso por parte da editora, né. Aí eu só marquei quando chegaram os livros impressos. Quando chegou o livro impresso, agora eu marco. Aí marquei com 1 mês, eu acho, depois. Ok, é interessante a gente saber desses detalhes, porque eu já acompanhei algumas histórias que passaram anos e anos a pessoa escrevendo para poder estar pronto ali para um lançamento. É que não sei dizer o porquê, que, né? Acho que tinham que colocar, ou era muita coisa que tinha vivido e estava tentando se recordar, ou vai tendo outras coisas também, outros compromissos e acaba É, só usando como um momento de lazer e de desestresse para ir dando continuidade à construção da história. hum. E não foi o seu caso, você começou então em 1 ano mais ou menos, a história estava pronta, o restante dos meses aí foi só para organizar, Hã. para deixar o produto de fato pronto para Na poder anunciar o verdade lançamento. na verdade, quando eu comecei, eu fiz ali mais ou menos 10 capítulos, né. E desses 10 capítulos eu fui desenvolvendo. Primeiro, segundo. Quando chegou no mês de dezembro passado agora, eu peguei e já estava ele, eu acho que com 7 capítulos prontos. Só que aí eu tirei umas férias forçadas, né, eu fiz a cirurgia e fiquei 29 dias em casa. Aí esses 29 dias, o que é que eu fiz? Eu me dediquei só para o livro, 29 dias. Aí no final surgiram mais 2 capítulos. Aí ficaram 12 capítulos, ou seja, eu passei 11 meses para fazer 7 capítulos e passei 1 mês para fazer 5. E aí quando eu terminei, aí eu tive que passar mais uns 3 ou 4 dias para poder ler o livro inteiro e revisar todo. Aí acaba que você diminui uma frase, aumenta 2 linhas. Aí quando eu revisei todo, aí mandei pra editora pra gente aí vamos dizer que a parte de editora, ela foi esse ano já.
Em dezembro eu terminei, e aí janeiro foi editora, capa, tal, aí foi até o quê? 3 meses aí pra fazer tudo, né, pra ficar pronto em abril. Você, não sei se seria uma pessoa suspeita a falar, né, mas o que você sentiu quando você concluiu ali a primeira fase que mandou para a editora, e quando você pegou esse produto pronto, o livro pronto? Como foi que o Clebson reagiu ao ter em suas mãos a sua própria história de superação? É um sentimento de dever cumprido, né. Quando você porque, assim, muita gente, ela não interpretam as coisas como propósito, né. Então, eu acho que o meu propósito era escrever essa história para que motivasse pessoas. E também não é a história só a história do Clepson, né. É o método que eu desenvolvi para ter a alta performance, e que eu usei comigo mesmo, né, e deu certo. Certo. E aí simplesmente eu peguei e escrevi, e aí hoje é muito mais fácil, uma pessoa pegar, assistir um episódio aqui e dizer: "Não, já sei a história dele, não precisa". Seria uma história a mais, né. Ou seja, seria uma história que vai ser contada, eu vou ler uma história que eu já conheço, não. Lá tem métodos, tem falando sobre disciplina, tem falando sobre resiliência, você tem que ser. E aí quem lê o livro com certeza não vai se arrepender, porque o meu dever cumprido tá ali e a minha história está escrita, não está, eh, ao vento, né. É por aí. Então, é muita coisa a se contar. E você, eu até diria, não sei, talvez, quero que você até me corrija se eu estiver enganado, mas você se acha ou acha que você, enquanto profissional de segurança pública, policial militar, caveira, hoje trabalhando no grupamento aéreo, você quebra aquela imagem de que o policial, sobretudo, que trabalha nos batalhões e nas unidades especializadas, tem que ser aquele cara mais fechado, talvez até aparentemente mal-humorado, porque você é um cara que onde você chega, você sempre esbanja um sorriso, fala com todo mundo, é sempre aquele camarada, camarada. Você acha que é algo que é da pessoa, é do Clebson isso? Tudo que você passou ajudou também a chegar nesse nível de pessoa que você é, de ter esse tipo de comportamento? E o que não há necessidade de por que, um operador de segurança pública das unidades especiais com um curso de operações especiais tem que parecer aquele camarada que é sempre o não me toque, digamos assim, sempre, cheio de a cara fechada. Eu acho que isso aí vai de pessoa para pessoa, né. Eu acho que tem gente que olha pra mim e diz assim: "Ah, você é um cara temido". Mas temido eu digo que não é a melhor palavra, mas assim, talvez temido pela capacidade, né. Hum. Uma capacidade que do mal que eu posso causar, que não é causado porque eu não sou provocado. Mas aí o que acontece, eu acho que tem muita besteira, assim, de vaidade, de você querer saber ser mais do que os outros, porque, assim, o tiro que vier e pegar em tu, pegar em mim, morre do mesmo jeito, então somos todos iguais. O fato de eu ser caveira ou qualquer outra coisa não me deixa melhor do que ninguém não. Ao contrário, eu acho que você tem humildade, né, e se você trata bem as pessoas, você será tratado. Não querendo dizer que, tipo, no momento de ocorrência, quando for pra ser brabo, vai ser brabo, né, Tem que né. ser, né? Então nada não pode subestimar também. "Ah, o cara vê a carinha de bonzinho ali, né, fala com todo mundo", não quer dizer que não tenha nada de mal a oferecer também, vai depender da situação, né. Continua sendo profissional, né? Certeza, tem nada a ver. Ok, Clevison, mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre o improvável vencedor? O que você pode deixar de mensagem para as pessoas que nos acompanham para ter essa disciplina, para alcançar essa alta performance e ser também uma pessoa dotada de resiliência, independente da situação que esteja enfrentando? O que é que você pode deixar para quem nos acompanha? Bom, humildade acima de tudo, né, não é porque eu cheguei aqui que a história já acabou, porque tá ali no livro.
mas aqui é só o começo, tenho muitas coisas a conquistar. E aí, quem quiser pode adquirir o livro. Se não quiser conversar comigo, conversa que a gente tem coisa para passar. Eu tenho certeza que quem cola em mim não vai sair de copo vazio, né? Com certeza vai aprender alguma coisa. E aí, a ideia é que daqui para frente, né, é só subindo, mas se tiver de descer e trabalhar novamente de garçom, se preciso for, vou trabalhar. Se tiver de escrever outro livro, eu escrevo e a história tá em continuação. Se tiver de ir pra Dubai, tem que Vou aprender pra inglês Dubai. primeiro, né? É, mas Só tem que aprender eu digo inglês. a você que esse ano, se eu receber outra proposta para ir para fora do Brasil, não vai ser por conta do inglês que vai ser negada. Certeza absoluta. Ok, tá registrado. Agradecendo a você, Clebson, por ter atendido o nosso convite, tá aqui. É um prazer. Muito obrigado pelo presente, pelo improvável vencedor. Vou ler com todo carinho e tenho certeza, como você disse, quem cola em mim nunca sai de copo vazio. Tenho certeza que tem muito conhecimento nessas páginas e vou absorver o máximo. Muito obrigado mais uma vez. É sempre uma satisfação conversar com você, o Caveirinho pequeno, ali nascido e criado no bairro Primavera, em Arapiraca, mas que decidiu que iria ser militar, que quando entrou na Polícia Militar de Alagoas ia para o BOPE e depois foi para o grupamento aéreo e depois fez o curso de caveira e hoje está no grupamento aéreo de novo e é um prazer ter você no meu ciclo de amizades, viu. Muito Muito obrigado obrigado. por tudo. Um Tamo junto. abraço para você. Ok, agradecendo a você que ficou conosco em mais um episódio do nosso Jaicast. O Jaicast é um produto com a marca Jai Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jainoticia.com.br. Agradecendo nossos parceiros, o Poder das Milhas, também desse Navarro Distribuidor, Luminária LED, energia que ilumina e TV Promo Mídia Indoor. Um forte abraço para você, o nosso muito obrigado pela audiência. E se você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, já se inscreve e ativa lá o sininho das notificações. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.